Investir em educação é um bom negócio? Fica nesse podcast que você vai descobrir agora com o Rogério Gabriel. Rogério, é um bom negócio? É um excelente negócio, Zé. Sim, Só duas coisas: sim. propósito e recorrência. Poxa, então vamos lá. Seja bem-vindo ao Guia-se Podcast, o podcast das mentes que movem. Meu nome é José Rubens, eu sou empreendedor há 35 anos, 28 anos no mesmo CNPJ e ajudo você a empreender de uma maneira responsável. Se você gosta de franquias, empreendedorismo, marketing digital, vendas, network, aqui que você tem que ficar, já deixa o like. Vou falar dos nossos patrocinadores. A Guia-se, que é uma rede de franquias de agências de marketing digital. Se você está buscando um negócio para empreender, a Guia-se pode ser um negócio para você. Se está buscando uma agência de marketing digital para potencializar o seu negócio, também pode ser. A gente tem 28 anos de mercado, 28 anos de experiência para poder te ajudar e mais 100 unidades aí espalhadas pelo Brasil. Se você é um franqueador, está buscando uma plataforma para se comunicar melhor com a sua rede de franquias, você não pode ficar fora da franquia Extranet, que é uma plataforma de comunicação. Nós tem muita informação. Hoje em dia, o dado que você tem da sua rede, aliás, os dados, são mais importantes do que qualquer outra coisa. E a franquia Extranet te ajuda nesse caso. E se você tem uma rede de franquias, está querendo potencializar o marketing local, tem a Guide, que é uma plataforma de marketing local para redes de franquias. Mas eu não posso deixar de falar do nosso patrocinador, um querido patrocinador, que ele não tem uma rede de franquias, ele tem um ecossistema de café, que é Cheirinho Bom. Cheirinho Bom que possibilita a gente gravar aqui nesse lindo estúdio e dar para os nossos convidados um café excepcional. Olha lá, com o Enzo, que é meu filho, trazendo café aqui pra gente. Maravilha, esse é café especial Olha mesmo, lá, hein? olha lá. É um vinho esse, hein? Isso e o pessoal que entra depois fala, não, tá tomando vinho no podcast. Não, a gente tá tomando coisa melhor do que vinho aqui. Muito bom, hein? Sensacional. Agora eu vou apresentar o Rogério. Fica atento. Rogério Gabriel, casado com Andréia, pai do André. 21 anos na educação. Ele tem algumas marcas aqui, ó. Prepara IA, Microlins, Ensina Mais, Turma da Mônica, Faculdade Prepara e Faculdade Microlins. 1.002 unidades, 400 mil alunos, 10 mil colaboradores, 650 milhões de faturamento anual. Mais de meio bilhão. É isso. Bom, enfim, vamos lá. Também é diretor da ABF, de desenvolvimento de área, mas fora isso participa de várias comissões. Eu estou lá também há bastante tempo e eu só vi atuação muito forte sua em favor de um franchise íntegro que a gente está trabalhando agora. Rogério, seja muito bem-vindo ao Guia-se Podcast. É uma honra ter você aqui. Vou aprender muito agora. Muito obrigado, Zé Rubens, pelo convite, né? A gente já se conhece há bastante tempo já do franchising, né? E sempre é muito bom aí estar com você e estar com o seu público para a gente poder estar falando de negócio, estar falando de franchising e estar sempre aprendendo. Óbvio, a gente tem muita coisa para falar, mas vamos como você entrou no mercado há 21 anos, quando você descobriu que isso era uma coisa que vai muito mais além do dinheiro, que é propósito, que é recorrência? Vou fazer de uma longa linha uma linha curta aqui, né? Mas, Zé, eu nasci numa família de empreendedores. Bisavô empreendedor, pai empreendedor, né? Avô empreendedor, tinha que sair empreendedor desse meio, né? Uma inspiração grande, né? Tenho o privilégio de ter um pai de 90 anos vivo, lúcido e autônomo, né? Uma inspiração para todos nós. Sensacional. E eu comecei a empreender muito cedo, né? Esse é o meu segundo negócio. Eu comecei a empreender com tecnologia, minha formação acadêmica é em tecnologia. Tive um negócio chamado Precisão Informática, que teve um crescimento e uma expressão nacional também significante. Ficamos lá entre as maiores empresas do Brasil. E dentro desse negócio, a gente começou a prestar serviço porque, assim, eu sou novinho, super novo, a tecnologia que é rápida, e eu peguei a abertura de mercado de PC, entrada da internet, tudo isso. E com isso, a gente começou a colocar os computadores primeiro nas
pequenas e médias empresas e depois na casa das pessoas. E junto com isso, a gente começou a prestar um serviço de pós-venda, de explicar como é que usava aquilo. Sei. E desse negócio nasceu a Prepara Cursos, que é um jeito, uma forma individualizada de ensino. Então, a Prepara nasceu dentro da Precisão Informática em 2004. Aonde? Qual cidade? Ela nasceu, né, que nós estamos lá até hoje, né, em São José do Rio Preto. Sim. Ela nasceu em São José do Rio Preto, e depois a gente foi colocando unidades próprias. Eu não entrei no franchise na Sim. largada. A Precisão Informática já era um negócio de filiais, a gente Sim. tinha 10 lojas. Aí eu fui transformando as primeiras lojas em escolas e depois abri outras e cheguei a ter 12 escolas Sim. próprias para depois a gente ir para o franchise. Acho que esse é um ponto muito forte para falar para as pessoas que estão buscando uma franquia, né? Em busca do franchise íntegro, busque um franqueador que tem experiência, mas tem que entender o que é franquias. Eu escrevi esse livro, Rogério, com grandes convidados, por exemplo, o Tom, o Décio, a Adri Auriemo, tem o Júlio Segala, tem muita gente aí, onde eu cataloguei 400 perguntas e respostas para as pessoas investirem em uma franquia. E uma das coisas que está aí, veja se tem unidade própria. Porque você não pode investir num negócio onde que o cara não percorreu o caminho do sucesso. Como que você vai comprar uma franquia de quem não ganha dinheiro? E o negócio, né? O negócio do franchise, somos todos apaixonados por ele, né? Tanto como franqueador, né? Como um membro atuante também, né? Dentro da Associação Brasileira de Franchising. Mas as coisas acontecem na franquia, né? Você toma um cafezinho, um cheirinho de bom lá na franquia, Sim, né? Você entrega a aula para o aluno dentro da franquia. Então, sem dúvida que é muito importante conhecer profundamente como é que funciona isso. sim, Eu até vou dar um exemplo, né, que você me apresentou aqui pela melhor parte, né, que sim, é marido da André e pai do sim, André, e ainda eu tenho um privilégio, né, de ter um filho bom, competente sim. e que escolheu trabalhar na empresa. Que legal. E quando ele resolveu trabalhar na empresa, ele começou, a gente montou, eu não tinha um programa de trainee na Movedu. Sim, E aí eu aproveitei e falei, vamos fazer duas coisas? Vamos montar o programa, né, de trainee, porque a gente já queria fazer, e eu já tenho o primeiro trainee, que é o André. E ele vai ajudar a escrever esse programa, não só vai ser um trainee, depois a gente, logicamente, continuou com o programa. Hoje sim, temos trainee na empresa, além do André, que não é mais trainee. Mas o programa de trainee nosso, né, que começou com ele, começa e fica 3 meses dentro da franquia. sim, Porque é lá que as coisas acontecem. Você tem que entender o negócio do cliente para fora, né? Desculpa, do cliente para dentro. sim, Então, o programa de trainee começa 3 meses lá dentro para depois você passar pela franqueadora e assim por diante. Então, as coisas, né, resumindo, sim, acontecem dentro da franquia e sem dúvida que quem, né, quer replicar isso, né, quer levar a fórmula do sucesso, precisa conhecer o sucesso, não? Ou sim. melhor, precisa fazer o sucesso. Pois é. Bom, e aí daí você resolveu, já tinha as 12 unidades, né? Na verdade, as escolas, decidiu ir para o franchise. Quem que te levou? Você viu? Você assim, mora no mesmo berço do Semenzato, os grandes caras lá do franchise. Mas isso aconteceu depois, né? Eu moro em São José do Rio Sim, Preto, que é um berço do sim, franchising hoje, mas naquela época ainda não era. E vê que história legal essa daí. Quando eu tinha a Precisão, a gente tinha uma marca regional muito reconhecida, que estava se tornando, né, num processo até de ser uma marca nacional. Mas regionalmente a gente já tinha gente que queria abrir uma Precisão na sua cidade. sim, E na época, né, isso do franchise começando, montando a Associação Brasileira de Franchise, eu lendo uma matéria de um cara que se chamava Scherto, conhece você ele? conhece. Aí eu marquei um café com o Marcelo Scherto, né? Falei, "Ô, Marcelo, como é que funciona isso, né? Explica um pouco melhor." E levei o nosso negócio nesse café para bater um papo. É o Marcelo, que é um amigo, adoro conversar com o Marcelo Scherto sempre, né? Naquela época ele até falou um negócio, falou, "Ó, Rogério, o seu negócio é muito bacana,
mas a precisão informática é um negócio de filiais. Porque você, né, revende um determinado produto, você não fabrica o produto, né? E então esse é um negócio para crescer com escala com filial. E aquilo ficou na cabeça, como é que era o modelo de franchise e tudo. Quando a gente foi montando as escolas, queria ter escolas próprias. E como tive, 12. Mas aí, no meio de entender aquele processo, veio aquela lembrança do Xerto e falou: "Pô, esse modelo cabe no franchise." Porque a gente começou a desenvolver a metodologia nossa lá de trás, que a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Falou: a gente tem o know-how da metodologia, do serviço, a gente foi inovador, foi a primeira franquia do Brasil a entregar o ensino individualizado no Brasil, e as pessoas começaram também a pedir, e aí a gente começou a formatar esse modelo de Sim. franchise. É aí que nasceu, né, a primeira marca nossa, que é a Prepara, que hoje é Prepariar. Sim, legal. Quantas unidades você chegou com a Prepara Cursos antes de se transformar? 400 unidades. Muito grande. É. Não é qualquer. Para vocês terem uma ideia, gente, aqui no Brasil, segundo o Paulo César Mal, você conhece um cara, um consultor que praticamente trouxe o franchise para cá. O cara é fantástico. Ele falou assim: 80% das marcas que se tornam franquias não passam de 20 unidades. 80%. Agora, de passar de 400 unidades, realmente não é para qualquer um. E naquele momento, com 400 unidades, você atingiu uma meta, buscou outra. O que aconteceu no seu negócio para buscar novas marcas, novas aquisições? O que aconteceu com a gente, né? Então, né, a Prepara, né, se consolidou. Sim, E o que a gente faz com a Prepara, né? A gente capacita o jovem para o primeiro emprego. É isso. sim, E a gente está muito na periferia da cidade, trabalhando muito a baixa renda, que é um propósito maravilhoso. E o nosso aluno é um aluno que vem de escola pública, que infelizmente a gente já sabe todos os problemas sim, que lá existem. E a Prepara funcionou bem pelo fato de ser um ensino individualizado, a gente conseguir entregar na velocidade e na toada que aquele aluno consegue absorver. Mas ficava nítido que interpretação de texto e raciocínio era o lógico, principal problema. e com isso inspirou a gente a abrir, a fundar a nossa segunda marca, que é a Ensina Mais. A Ensina Mais, né, hoje é uma marca de português, matemática, code e robótica. É uma marca chamada hoje, né, que entrega o Sim, STEAM. Aí montamos uma marca e no mesmo formato, ensino individualizado. sim, E como a gente estava trabalhando com criança, que é sem dúvida super inspirador, a gente criou personagens nessa metodologia para poder conversar e dialogar com a criança e deixar a matemática, o português, que ela começou só com matemática e sim, português, depois que a gente introduziu o code e robótica. Era um negócio que deixava mais lúdico, sim. né? E tinha uma penetração melhor com a criança. E aí aconteceu uma coisa também muito bacana, que a gente fui conversar com o Maurício de Souza para a gente poder fazer Aham. uma campanha com a Ensina Mais, com os personagens Turma da Mônica. Aí o Maurício de Souza olhando aquilo, falou: nós não temos uma escola Turma da Mônica. E esse projeto de vocês é muito bacana. Que bom que você chegou até aqui, deve estar gostando do episódio. Você está buscando novas alternativas de lucro para o seu negócio? Então eu posso te ajudar. Corre aqui no primeiro comentário e tem um link. Ali você preenche. Eu estou selecionando pessoalmente algumas empresas para que eu faça uma mentoria gratuita e encontrando novas formas de gerar novos lucros. É isso que você quer? É só clicar ali e preencher. Bom, moral da história, passado-se um determinado período, hoje nós somos Ensina Mais Turma da Mônica. Sim. Temos a licença da Maurício de Souza, que é um fenômeno, né? Eu sou muito fã, todos Não, nós. sempre. Não, e tem outra, ele passou por, né, várias gerações. A minha A geração, minha. eu fui inspirado por isso, você foi, meu filho foi, e as crianças que estão nascendo hoje estão inspiradas por isso. Então ele atravessou gerações. Você sabe que, você pode perguntar depois dessa,
para quem você conhece que chama Maurício, pergunta por que ele chama Maurício. Geralmente a mãe é professora Sim. e é inspirada no Maurício de Souza. Nossa. Não, é incrível. E a gente refez toda a metodologia, colocando os personagens da Turma da Mônica, sobretudo o critério, né, Maurício de Souza para isso. Agora, então, você imagina fazer matemática com a Mônica e com o Cebolinha. Fica mais fácil. Então, e toda a escola, ela é toda decorada, né, com os personagens. Então, é uma forma que realmente a gente entra com a criança e consegue deixar tudo isso mais lúdico e mais leve para aquela criança. E mudar uma criança na escola melhora, além de tudo que ele já sabe, né, de autoestima e tudo, melhora a família. Pode ver, a criança que vai bem na escola, a relação de pai e mãe muda. A relação do pai e mãe com a criança muda. Sim. E eu adoro andar com as camisetas da marca. Eu ponho da Prepara, da Microlins, da Ensina. E é comum, né, eu estar com alguma delas, eu estar com a da Ensina. O senhor é professor da Ensina? Mas sou. E sempre vem uma história bacana Sim. relacionada a isso. Legal. E aí, a Ensina Mais chegou com quantas unidades? Quanto que ela está hoje? A Ensina Mais hoje está com 222 unidades. Nossa, grande também. A maioria está de São Paulo, Sudeste, Brasil inteiro. Nós estamos no Brasil, mas sempre levando em consideração a história do PIB, né? Uma Sim. concentração também importante no Sim. Sudeste. O que muda muito, ou muda muito não, mas muda relativamente em relação ao PIB, e a nossa marca Prepara, que ela tem uma penetração importante no Nordeste também. Sim. Tá. E aí, qual que Norte foi? e Nordeste. Tem vários assuntos a gente falar, vamos falar sobre as aquisições, mas acho que um momento de mudança de preparar cursos para Prepara IA, que mostra a capacidade de renovação. Eu estou no negócio de internet, Rogério, há 28 anos. Não dá para pensar num ano igual ao outro, um serviço igual ao outro. E aí aparece IA, a gente ganha muita eficiência e melhora tudo para a gente. Como foi para vocês fazerem essa mudança? Inovação está realmente no cerne do nosso negócio. A nossa marca, né, a Hold é Movedu, inovação Movedu. e educação. E inovação não está só no nome, está no dia a dia. Sim. Então, algumas coisas, por exemplo, 25% do nosso time é da área de tecnologia. As nossas soluções, a esmagadora maioria delas são soluções proprietárias, desde o RP que vai na escola, a metodologia que vai lá dentro, e etc, etc, etc. Ah, tá bom, mas por que isso? Porque a gente faz exatamente customizada para o nosso aluno, não ter atrito tanto para o aluno quanto para os nossos franqueados e professores. Então, inovação está muito enraizada, né, e é um valor super importante da Movedu. Indo para a inteligência artificial, assim, eu acabo puxando isso, né, sem dúvida, né, que o fundador é muito influente na cultura e a minha própria formação acadêmica, né, acaba impulsionando essa história de inovação e tecnologia. O que aconteceu com a gente quando começamos principalmente como inteligência artificial, realmente começou a ganhar espaço? A inteligência artificial é um negócio de muitos anos, Sim. mas a generativa, chegando no público, é um negócio mais recente, né? Que vem fazendo essa transformação no mundo todo. E quando começou isso, eu peguei o nosso head da área de tecnologia, né, que é um cara também muito bom, muito capacitado, falou, Costa, vamos dedicar para isso? E aí o time todo, né, não só ele, né, os coordenadores vão cuidar do dia a dia e você vai mergulhar nisso. E vai trazendo isso. Não só você mergulha, né, e traz tudo o que está acontecendo sobre inteligência artificial de treinamento e assim por diante. E assim foi feito. Então a gente começou muito cedo a trazer o que a inteligência artificial podia fazer diferente. E de cara, não sei, tem algumas coisas, mas talvez as principais. Nós colocamos dentro das soluções proprietárias, nós temos um CRM proprietário integrado com o RP e tudo.
E nesse CRM a gente desenvolveu um agente de inteligência artificial para atender o prospect. Sim. Desenvolvemos um agente para poder trabalhar com o nosso educador de sala de aula. E também a área de produção de conteúdo, que Sim. nós somos uma fábrica de produção de curso, uma fábrica de conteúdo, com o mesmo time, com inteligência artificial, multiplicou a sua produção por 4x. Sim. E a gente fez isso muito rápido. Porque o que eu penso disso, né? Na minha leitura, a inteligência artificial vai para todo mundo. Ter ou não ter, assim, não é que você vai ser melhor ou pior, é que você vai estar fora. Sim. A diferença é ter rápido e fazer as coisas, né, pegar a inteligência artificial e colocar no teu planejamento e na tua estratégia. E foi isso que a Sim. gente fez. Como a nossa área de conteúdo multiplicou a sua capacidade de entrega, nós pegamos a Prepara. O que a Prepara faz? Capacita o jovem para o primeiro emprego. Sim. E continua com a mesma missão. Só que o jovem, o que ele precisa hoje? Não só o jovem, mas todo mundo, incluindo o jovem. Aprender IA. E nós colocamos IA, nós não fizemos um curso de IA, nós fizemos também um curso de IA. Sim. Nós colocamos IA em todos os cursos. Isso só foi possível graças a IA na nossa fábrica de conteúdo. Então, um exemplo prático. Você vai fazer lá uma planilha de Excel. Você faz a planilha de Excel e depois você faz ela utilizando IA. Você faz um curso de departamento pessoal. Você faz as rotinas do departamento pessoal. Depois você faz ela utilizando inteligência artificial. Então, a gente realmente capacita o nosso aluno com inteligência artificial aplicada. Sim. E aí, isso foi tão relevante, tão importante, que a gente levou para a marca, né? E fizemos um rebrand da marca para Prepara IA. A Prepara, né, já carrega na sua marca a inovação, né? Foi a primeira marca, né, e a primeira escola de ensino individualizado do Brasil, e agora é a primeira escola da base da pirâmide a entregar a inteligência artificial para os seus alunos. Que legal. Hoje a Prepara tem quantos alunos? Peraí. Exato. Nós somos hoje no 400 mil. A Prepara, eu vou estimar, tá? Porque eu tenho um número total. Sim. A Prepara está com 150 mil alunos, aproximadamente. Por que um pouco da dúvida, tá, Zé? A gente não entrou nesse assunto, nem vai entrar. Acho que vale a pena entrar, mas é porque a Prepara hoje não é só profissionalizante, né? A Prepara também entrega inglês, a Prepara também tem uma faculdade, que é a Faculdade Prepara. Vamos falar então, nisso. nesse bojo como um todo, né? Entre alunos da faculdade, alunos de inglês, alunos profissionalizantes, né? A Movedu são 400 mil alunos. Legal. E aí teve um momento de aquisição de outras marcas. Inclusive, tem uma história com o Microlin, se Menzato veio aqui, comentei com ele. Eu, quando fui convidado para ser sócio da Guia-se, eu era um analfabeto digital. Assim, eu não tinha e-mail. Em 97, lá, os caras falaram, não, tem um guia virtual, eu não sei o que era isso. Eu falei assim, se eu me envolver com isso, eu acho que eu vou ficar rico. E daí, dentro disso, eu falei assim, mas eu preciso saber o que é informática, né? Beleza, comecei lá a estudar, precisei estudar, fui aonde? Microlin, sábado à tarde, passava a tarde. Daí, um dia, o meu sócio, eu estava lá numa reunião com os meus sócios, e os caras falando sobre o banco de dados do guia virtual. Eu com vergonha, né? Mal sabia o que era o Windows há 3 semanas atrás. E aí, na volta para Indaiatuba, eu com o meu sócio, o Tony, eu falei, Tony, poxa, deixa eu fazer uma pergunta para você que eu fiquei envergonhado. O que é banco de dados? Ele falou, Zé, fácil. Você pega um Excel, é linha e coluna. Eu falei, ô Tony, o que é Excel? Eu não cheguei ainda lá. Eu estava na Microlin, mas tem o passo, né? Você passa pelo Windows, Word, Excel, PowerPoint. Naquela época tinha o front page ainda. Isso. Então, foi um processo, fez parte de mim, esse tipo de iniciativa de educação, franchise e tal. E uma curiosidade, daí você veio adquirir esse grupo, né? Sim, não sim. só essa marca, mas outras marcas. Exato. O que aconteceu, né? Então, essa parte esse capítulo sobre aquisições, fusões e aquisições. Assim, é muito comum, né? E esse é um movimento natural e não tem certo e errado.
essa consolidação. Ou você consolida ou você é consolidado. E os dois podem ser muito bom ou muito ruim. Então, a gente precisa ser propositivo. Então, no nosso planejamento, a gente já tinha identificado que a Prepara, né, a Prepara e a Microlins, na época, eram já as duas maiores redes do Brasil, e as duas juntos tinham só 11% do mercado. Sim. Nada. Então, a gente continuava crescendo organicamente, né, franquia a franquia, mas ficava claro que para ocupar esse espaço era importante a gente fazer um movimento de aquisição, porque aí você cresce em saltos, né? Você Sim. cresce em degraus. É, e, e, e com isso, né? Já estava acontecendo esses movimentos, Sim. né? Começou lá com a Multi, depois Pearson. Sim. E eu conversava com todas as pessoas, né? E esse é também um negócio importante, porque o empreendedor e fusão e aquisição está muito distante, o dia a dia disso é muito diferente do dia a dia da operação. Sim. E o empreendedor vai nato, como eu, né, que começou o negócio lá, um funcionário, dois e tudo, você está muito ligado ao dia a dia do negócio. E fusão e aquisição tem uma dinâmica muito diferente, e tem um aprendizado muito diferente. E eu topei esse negócio, já que eu entendi que aquilo era importante para a gente. Comecei a navegar um pouco nesses mares para entender, para falar, recebi proposta para vender o negócio, e aí fui me capacitando para isso, criando um network para isso, porque tem um outro núcleo, né, de pessoas, né? Para quem quer entrar nisso, precisa ter bons advogados, e tem um advogado específico para a fusão e aquisição. Precisa ter advisor, Sim. né? Então, O contrato desse tamanho. isso. Então, é uma outra dinâmica. E eu comecei a participar dessa dinâmica. E também criar um network dentro desse meio. E aparece de tudo, né? Isso aparece proposta para você vender, proposta para você comprar. Nessa, a Pearson tinha comprado, né, a Multi. Sim. E outras marcas também. E claramente, profissionalizante era um patinho feio lá no meio. Não tinha isso na Pearson Mundo e tudo. Sim. E eu já conhecia o CEO na época, né? E conversei com ele. Bati na porta lá, que era o Giovanni, ele já estava lá desde a Multi, já tinha conversado com ele de outros caminhos, né? Vocês vão continuar com profissionalizante? Logo no momento da aquisição, um mês depois. Falou, vamos, sim, já está no meio. Passou-se um ano, e o tempo é esse mesmo, né? Sim. Passou-se um ano, o Giovanni voltou lá e falou, vocês têm interesse mesmo, a gente vai vender esse ativo. E daí, né, um tempo depois, a gente adquiriu a Microlins da Pearson. Legal. Sim, pontos positivos para isso, né? Como a gente é nato, né, de origem, né, de profissionalizante, a gente entende melhor desse negócio e conseguiu fazer um bom desenvolvimento aí da Microlins nesses anos todos. Aí. Legal. Hoje, quantas unidades tem Microlins? Microlins está com 480 unidades. 480 unidades. Só que ela amadureceu, virou faculdade também. Isso. Bom ponto também, aí falando de planejamento. Vou dar só um passinho para trás. A gente, né, com essas marcas que são cursos profissionalizantes livres, né, considerado como livres, não estão embaixo de uma determinada regulação do MEC, mas a gente entendeu que curso técnico era um negócio que conversava muito com o profissionalizante. Só que curso técnico é um negócio que tem regulamentação, tem profissionais com outro tipo de conhecimento e tem um tempo para a gente regulamentar tudo isso. Então, nós entendemos que fazer uma aquisição era um negócio que fazia mais sentido e a gente conseguiria caminhar mais rápido. E aí nós compramos uma escola técnica chamada ITB, e nessa escola técnica a gente, né, trouxe as pessoas, logicamente, E todo a regulação. E a regulação e o conhecimento disso, né, o know-how disso, e colocou o curso técnico nas nossas franquias. E aí o segundo passo, entendendo de técnico, e técnico está ligado à Secretaria de Educação, faculdade está ligada ao MEC.
falou, olha, faz sentido também agora o outro passo, que é a graduação. Só que é isso, hein? A cada momento um aprendizado, né? E o que a gente entendeu? Era melhor, apesar do tempo, só que a gente tinha uma vantagem, a gente já tinha um know-how, a gente já tinha pessoas que conheciam de regulamentação. Apesar do tempo de abrir uma faculdade, é um tempo mais longo, a gente conseguia fazer sem atrito, que é exatamente colocar as faculdades conversando com os nossos cursos profissionalizantes. Por Sim. exemplo, um aluno hoje faz um curso nosso de auxiliar administrativo, ele abate crédito se ele for fazer a faculdade de administração. Sim. Então, isso é muito legal, ele vai uma continuidade, né? E aí a gente montou do zero 2 faculdades. E por que 2? Porque, assim, Prepara Microlins tem personalidades muito próprias e precisava e precisa, né, ter marcas distintas. Então, a gente montou Faculdade Prepara e Faculdade Microlins, do zero. E aí, acho que é um ganha-ganha muito bacana, porque para o nosso aluno, né, que é o nosso principal e está lá dentro dos nossos alunos, aluno first, aluno em primeiro lugar. Para o nosso aluno, ele dentro daquele mesmo ambiente, ele tem uma continuidade. E o que a gente faz? Qualifica aquele jovem para o primeiro emprego. Depois que ele arruma um emprego que ele quer, crescer Sim. dentro da carreira. E para isso ele precisa do curso de graduação. E a gente faz essa entrega hoje na jornada Sim. da vida dele. Para o nosso franqueado, ele ganhou um segundo negócio dentro daquele mesmo espaço. E ele já tem esse cliente dentro de casa. O que eu entendi. Então, a faculdade Prepara, ela está dentro das Preparas IA e a faculdade Microlins está dentro das unidades Microlins. Exatamente isso. Então, para o aluno, novamente, ele está dentro daquele ambiente e ele tem uma gratidão com a marca muito forte, porque você acabou de dar um depoimento aqui, e o teu ainda foi um pouco diferente, né? Que você foi para o empreendedorismo, mas a grande maioria tem também uma gratidão muito grande pela marca, porque ela levou ela para o mercado de trabalho. No seu caso também, a gente leva muito E para permitiu que eu continuasse, né? Então, existe uma gratidão muito grande com a marca e aí essa relação de confiança para depois continuar naquela marca. Porque os nossos alunos, a gente já era funil para as faculdades. A gente já formava aquele aluno, levava para o mercado de trabalho e ele ia fazer a faculdade em outro local. E a gente perguntou para ele, e se a gente colocasse uma faculdade aqui, você faria? A pesquisa foi quase um censo. 98% disse que sim. Sim. E aí daí que a gente montou isso, botou as faculdades de pé, que sem dúvida um aprendizado, foi um aprendizado super importante para nós, e levou valor para o aluno, levou valor para o franqueado, que ganhou um outro negócio dentro do mesmo espaço dele, e sem dúvida também para a franqueadora, que também agora é uma mantenedora. Legal. Agora, como funciona a operação de uma faculdade dentro de uma unidade ali? Porque ele não vai ter professores, ela é misto, é online. Fala um pouco para mim. Boa. As faculdades, né, as franquias têm de relação de negócio, né? Ela tem um outro contrato conosco, ela é um polo, ela tem um contrato de polo com a mantenedora, né? E tem algumas dinâmicas diferentes, né? Porque no caso do curso profissionalizante, nós entregamos o método e a franquia da aula para aquele aluno. Então, o aluno tem um contrato com aquela franquia. E a gente tem um contrato de fornecimento de metodologia com o franqueado. No caso da faculdade, o aluno tem a matrícula direto conosco. Então, a entrega é toda nossa. Então, a entrega da aula, o billing, né, para esses alunos, é tudo feito pela mantenedora. E a gente faz um repasse para esse polo, que é Porque não tem nenhum financeiro ali. Exatamente. Então, ficou uma operação muito leve para aquela franquia também. Sim. Então, porque todo o investimento, né, e todo o custo operacional está na mantenedora. Então, para a gente poder implantar, né, esses polos, ficou um negócio muito leve para aquele franqueado, porque todo o CAPEX ficou com a mantenedora, com a franqueadora. Legal. Desses 400 mil alunos, quantos são de ensino superior? Ainda é um negócio novo nosso, né? Supernova, a esmagadora maioria nossa são de alunos profissionalizantes, mas
A gente vai fechar esse ano com quase. Nós estamos batendo na trave, trabalhando muito para chegar nos 20 mil alunos, mas se não for, é perto disso. Poxa, bastante aluno também, né? Já é um negócio representativo. Sim, e aí tem pós-graduação também. Sim, nesses 20 mil alunos estão graduação e Sim. pós-graduação. A maioria, a esmagadora maioria, é Sim. graduação. Cara, que diferença faz isso no Brasil, né? E é, inclusive, uma faculdade de baixo investimento, né? É um negócio, novamente, né? A gente está trabalhando com o nosso público, né? O nosso público é da periferia, é baixa renda, e tudo que a gente entrega é de alta qualidade. Para mim, o que é alta qualidade? Alta qualidade é NPS. Sim. E para isso valem capítulos, mas assim, Sei. bem rápido. A gente fez uma transformação digital no negócio super relevante, né? Você estava brincando da história de banco de dados, Sim. né? Com banco de dados estruturados, dados rápidos, BI, e a resposta principal está com o aluno. Negócios como o nosso, né, de bastante volume, 400 mil alunos, tem algumas faculdades, né, de capital aberto no Brasil que divulgam isso, né? E o NPS, e era o nosso também, em torno de 59. O nosso também era de 59. Sabe qual que é o nosso NPS hoje? A gente vai fechar esse ano com NPS de 80. Sensacional. Zona de excelência. Sim. Com volume. Sim. Porque NPS de 80 com uma escola premium cobrando 10 mil reais é uma coisa. Sim. NPS com 400 mil alunos de 80 é outra coisa. Tá, e qual que é a mágica dessa história? A mágica dessa história é dados. Sensacional. É dados. Você trabalha muito bem isso. E um ponto que para mim é importante até para quem está buscando uma franquia, quem acompanha nosso canal, que quer empreender. O que você vê nos franqueados de maior performance? Quais são as características que eles têm que fazem com que eles tenham a maior quantidade de alunos e também lucro? Assim, também bem rápido, nós temos um bom número de multifranqueados também. Multifranqueados, legal, muito Bom bom. número de multifranqueados. E a gente fez um negócio muito legal esse ano de desenvolvimento dele. Foram duas iniciativas importantes. Nós montamos um treinamento chamado Masterclass, que é um treinamento para franqueados que já estão na jornada de se tornar multifranqueados e também multifranqueados. E uma outra, Zé, que a gente fez um negócio que é um conselho para esse multifranqueado. Nós escolhemos esse ano 4 multifranqueados e o diretor da marca é o presidente do conselho, o coordenador da marca é a secretária do conselho e tem os conselheiros convidados. Eu sou conselheiro convidado. Sim. E a gente montou uma dinâmica com governança de conselho para eles. Incrível o desenvolvimento que a gente consegue fazer, porque a necessidade desse multifranqueado é muito diferente do outro. E eu só estou contando isso por causa da tua pergunta. Assim, claramente, o que é igual em todos esses caras de sucesso? Garra, brilho nos olhos. Vontade de fazer. Mesmo que ele vai fazendo e aprendendo, a peteca não cai. Sim. A gente está aportando muita coisa nesse conselho, né, de estrutura de governança, estrutura organizacional, os rituais de gestão e tudo, que ele não tem, ou tem ainda com muito espaço de melhora. Mas a peteca não cai. Mesmo não tendo isso e abrindo espaço, abrindo problema, o problema foi feito para resolver e no outro dia de manhã ele está lá resolvendo. Então, nítida e claramente, o que faz o sucesso é garra e sangue nos olhos e Sim. brilho nos olhos que faz a diferença. Legal. Agora, eu olho aqui e vejo 10 mil colaboradores. Você tem... na verdade, são 3 marcas diferentes, né? Se a gente for resumir. Prepare A, Ensina Mais, Turma da Mônica e Microlins. Como trabalhar culturas diferentes para que o negócio seja perene? Porque você tem que entender que cada... até menos, se não fosse assim, você ia ter uma marca de faculdade só que atendesse todo mundo ali. Como que você faz isso, Rogério? Fala sobre a cultura do grupo. A cultura é assim, super importante, né? É o que faz a diferença.
né? E pessoas e cultura é o que mantém todo o nosso negócio. Eu comecei falando sobre isso, né? Sobre inovação, por exemplo. Eh, e a gente também tem um negócio que é até super inspirador. A gente não precisa inventar nada de propósito. O core do nosso negócio é um Já. propósito fabuloso, que é a educação, né, e qualificação das pessoas. Então, isso já tem uma cola muito importante. É o próprio propósito do nosso negócio. Segundo, né, é, a cultura e os valores são os mesmos, só que cada filho, assim como numa família, né, cada filho tem a sua personalidade, né, e cada filho tem também, né, o seu pai lá, que é o dono da marca. E essas coisas, né, cada marca dessa, ela tem consultores específicos, né, um dono daquele negócio específico, né, que faz os seus diferenciais. Mas, logicamente, todas elas, e esse que é o ponto importante, né, de ser um negócio de multimarca também, um negócio maior, é ter talentos. A gente consegue ter talentos em todas as áreas hoje e também um potencial de investimento de ter uma metodologia com NPS de Sim. 80, de ter, botar duas faculdades de pé. Então, conseguir captar sinergia até um determinado momento, até um determinado ponto, e ter a personalidade da marca daquele ponto para frente. Sim. Legal. E vocês têm alguma rotina para manter essa cultura? Encontros mensais, semanais? Como que vocês fazem isso? N rotinas, Várias rotinas. várias rotinas. A gente é muito CDF na nossa governança, né? Sim. E eu puxo muito isso. Então, desde rotinas que elas são desdobradas, né? Então, por exemplo, da minha rotina, que isso vira cascata. Toda segunda-feira, 8h30 da manhã, eu estou reunido com o time do corporativo. Faça chuva, faça sol, estando no local fisicamente, fazendo online, 8h30 da manhã tem essa reunião. E o que acontece nessa reunião? Logicamente, discute-se os resultados, né, os pontos importantes e tudo que vai ser desdobrado, porque no período da tarde começa a ser desdobrado isso para cada marca, para cada área. Então, a empresa tem toda a informação, entre segunda e terça está todo mundo falando a mesma coisa. E tudo isso acontece novamente em Cascatão. Um consultor de campo, né, que está lá no Nordeste, ele está com a informação, sim, just in Na time do que está segunda-feira, do que do, você conversou, do que exatamente das diretrizes importantes que a gente tratou o 8h30 da manhã. empreendedor, assim, domingo à noite está pensando no negócio, segunda-feira você falou, segunda tarde ele está lá em Amazonas, lá, em Manaus, está aplicando lá a sua estratégia, que você pensou no domingo à noite. Exatamente. E é isso. Só que isso, né, é rotina, processo, ritual para essas coisas poderem Sim, acontecer. E tem esse ritual, né, de governança, tem ritual de gente, não. Por exemplo, um super importante também, né, para a gente poder disseminar a cultura, tem vários, mas dentre eles, né, tem um café comigo, né, eu tomo sim, café com todo esse time, e é para entender realmente olho no olho. O nosso processo também de recrutamento e seleção tem um processo muito claro. Então, sempre o principal diretor daquela área vai, conversa com todo mundo e entende para a gente ter um alinhamento cultural incrível como a gente tem hoje. legal. Agora, nem tudo são flores. Fala um momento difícil aí que você, pô, em algum momento você falou assim, poxa, onde que eu fui me enfiar? Bom, aí a gente tem De diversos, né? vários, né? Mas vamos falar um, Então, acho que talvez esse seja muito comum a sim, todos, né? Mas eu acho que o mais recente e sim, realmente de tamanho mundial foi pandemia. sim, E a pandemia, Zé, olhando agora, né, a gente acha que vai contar essa nota, essa história, esperamos contar para bisneto, né, que a gente é, esteja com saúde para poder estar contando para eles, porque foi um negócio muito diferente mesmo. E a pandemia foi um negócio que foi desigual, né, e foi porque foi. Então, por exemplo, né, um negócio ligado à construção civil, ele foi maravilhoso, porque foi considerado emergencial, né, é, e ele funcionou.
E por quê? Sim, tem coisas que tinha porquê, tem coisas que não tinha muito, né? Porque, sei lá, o pedreiro não pega Covid? Eu não sei, né? Trabalhava ao ar Ele livre. trabalhava ao ar livre, mas trabalhava sozinho, né? Então, assim, É, as coisas foram desiguais e por conta disso empurraram de formas diferentes. E outra, por exemplo, quem estava em shopping, putz, foi super afetado. Quem estava na rua foi menos, né? A área da saúde, né? Foi um boom. um boom. Então, Digital também foi um o boom. digital também foi um boom. Para a gente, o que foi? Acho que foi muito importante. Para resultado, foi ruim. No outro dia, todas as escolas fechadas. O nosso aluno, baixa renda. Lembra aquele do Jornal Nacional que fazia aula no celular quebrado do pai? É. É o nosso aluno. Então, a nível de resultado foi ruim. A nível de cultura e transformação digital foi maravilhoso e teve muita coisa que a gente aprendeu ali. A gente aprendeu, primeiramente, que nós não precisamos daquilo para tomar algumas medidas, né? A gente também aprendeu, né, e provou, né, que realmente a nossa cultura fazia uma diferença enorme. Então, nós fizemos naquele espaço de tempo, nós reformulamos toda. É lógico que a gente conseguia e já estava entregando digitalmente para os nossos alunos, só que a gente refez toda a nossa metodologia, todos os nossos cursos, exatamente naquele período. E quando a gente saiu e tomamos a iniciativa de fazer a faculdade naquele período também, e fomos fazer, falou, porque vamos fazer agora, ela vai demorar por causa da parte de regulamentação, mas está tudo parado lá do lado de fora também. Mesmo se a gente abre agora, não ia mudar Acho que nada. pouca gente vai entrar agora para montar uma faculdade. Exato, e a gente montou a faculdade naquela, porque pô, você abre, você monta, depois você pede a visita, é um negócio diferente, né? Você abre, monta, investe, bate na porta do MEC e fala, um dia você vai lá me visitar e um dia ele vai. E a gente fez isso. Então, teve uma parte de transformação muito importante que a gente fez nesse período e a gente saiu muito diferente da forma que a gente entrou. Então, a nível de transformação digital, a nível de cultura, a nível de transformação de negócio e criação de faculdade, foi, sim, especial. Sim. A nível de aprendizado, especial. A nível de resultado, horrível. Mas a gente estava preparado para isso. Sim, legal. E agora tem o André trabalhando no negócio. É um orgulho para o pai que possa dar continuidade no negócio com o próprio filho. Como está sendo o negócio? Quanto tempo que ele está trabalhando com você? Então, essa, né, falando de pandemia, é a parte melhor da história. Sim. Né? O que aconteceu com o André? Né? E como eu te disse, como, né, o André nasceu numa família de empreendedores. Sim. Né? E tem algumas coisas que aconteceram com isso que, sem dúvida, influencia a nossa vida, e muito. Né? Meu pai foi sócio do meu avô durante a vida inteira do meu avô. Qual o negócio que ele tinha lá atrás? Eles tinham um negócio de comercialização de café, né, que era um negócio importante no Brasil, e depois foram para o agronegócio. Legal. Eu, como disse, meu pai, sem dúvida, é uma grande inspiração, mas eu nunca trabalhei com meu pai. Eu quebrei esse ciclo de sociedade dentro da família. Então, isso também me trouxe um negócio de proporcionar para Pega um pouquinho mais de café pra gente. É bom, hein? Dá uma aquecidinha aqui. Joia. Valeu, obrigado, Murilo. Boa. Isso também proporcionou para o André ele ter essa escolha de uma forma muito mais leve. Eu até falei, filho, né, eu já dei esse desalento lá para a família de não ter continuado dentro dessa sociedade, e isso foi muito bom, maravilhoso. Meu pai é uma inspiração, um grande amigo. Então você pode escolher. Ele foi fazer administração e estava trabalhando na área financeira, estava estagiando na área financeira da Globo. Pandemia, aí ele estava fazendo em São Paulo, como você sabe, a gente mora em São José do Rio Preto. Pô, volta para casa, né? Vem para casa, que estava tudo online, o mundo estava online. Aí ele foi para casa, terminou a faculdade na telinha e concluiu o estágio na telinha. Sim. E eu estava o dia todo sentado na minha mesa, no meu escritório.
É interessante, né, essas coisas. Olha lá, cheirinho Opa, bom, muito, mas muito esquentando obrigado. nossa vida aqui. Boa. Valeu, Zé. Obrigado. Então, Esse café é tão bom que tem que blindar que nem vinho. tá gostando desse episódio? Então deixa eu te fazer um convite. Aqui embaixo na descrição eu tenho o link dos nossos patrocinadores. Dá uma olhada lá. Tem a franquia Guia-se, que é uma franquia de agência de marketing digital. Tem a Guia-se, que é uma agência de marketing digital que pode te ajudar a potencializar seu negócio. Tem a Grind, que é marketing local para redes de negócio ou de franquias. Tem a Franquistanet, que é uma plataforma de comunicação para redes de franquias ou redes de negócio. E também tem a franquia Cheirinho Bom. Então, se você quer saber mais sobre esse negócio, ó, é só dar uma olhada na descrição, escolher e clicar. Bom, Uma delícia. e aí, o que aconteceu? Teve um determinado dia, né, que quando ele estava terminando lá o estágio, estava mandando o currículo, já estava começando a fazer entrevista e tudo. Sabe algum dia que é aquele dia que cai uma ficha Sei. assim? Eu falei, André, nós temos uma oportunidade que a pandemia está trazendo aqui para gente. Você vai conseguir sentar aí na frente dessa mesa, que é a minha. Eu estou precisando de ajuda, eu estou sozinho aqui. Lógico que tudo online, tudo, mas tinha muita coisa acontecendo, a gente fazendo toda essa transformação. Eu estou precisando de ajuda e você vai conseguir assistir a empresa inteira aí. Porque nós estamos 100% online. E você vai conseguir ter uma escolha e ver se esse negócio é para você ou se esse negócio não é para você. Aí ele falou, posso pensar um pouco, te respondo amanhã. Beleza, no outro dia, falou, excelente, vamos fazer isso? Vamos. Aí eu fiz tudo bonitinho. Assessor, onboard na empresa, RH, tudo certinho. CLT, fez a jornada de um colaborador. Sentou ali na frente, deu... Eu já notei no começo que o olhinho dele tá brilhando. Ele estava sentado, eu e você, assim, desse jeito. Eu estava na minha mesa trabalhando, eu com o computador aqui, ele com o computador lá. Eu já notava que o olhinho dele estava brilhando ali. Falei, acho que ele pegou. Acho que ele gostou disso. Entendeu o propósito. Eu falei, yes, né? Foi rodando. Passou 6 meses. Eu falei, bom, ele já pegou. A gente estava começando a voltar. E foi aquela história que eu comentei com você. Aí nós montamos um programa de trainee. Ele rodou desse programa quase 1 ano e 8 meses. E o objetivo era sentar depois numa cadeira, logicamente, como todo trainee, numa cadeira de liderança. E assim foi feito. Só teve um negócio até diferente disso, né? Porque ele resolveu sentar, estava em 1 ano e 8 meses, né? Jovem, tudo. E eu tinha promovido o nosso head da área de expansão. Expansão, primeiro, né? Como você sabe, expansão é vitrine, né? Sim. E a área estava com problema, time desestruturado, né? Aí eu falei, André, pular nessa cadeira quente na largada, você é um trainee, né? Você nunca liderou, nunca montou esse time dessa forma. Então, não. Aí eu falei, não, por que não? Eu expliquei os motivos. Ele parou para pensar um pouco, voltou depois de 2 dias. Falou assim, eu sei dos desafios, eu quero. Aí, acho que o que muda nisso, Zé? Quando você realmente quer, você faz coisas diferentes. Sim. Eu notei que realmente ele queria. Aí o que eu combinei com ele? Foi, deixa eu pensar um pouquinho melhor nisso. Vamos fazer o seguinte, você entra como coordenador, a vaga de gerente continua em aberto. Você roda por 3 meses. E a gente segura a vaga de gerente na área de seleção. Se isso funcionar bem, a gente vai. Aí ele pulou naquele negócio, né, com tudo. De expansão. Né, de expansão. Pulou com muita vontade e realmente fez um trabalho exemplar. E o que foi muito importante para a empresa, então eu fiquei duplamente feliz, né? Pelo Porque ele não estava sentando na cadeira por causa que era o seu filho. Como CEO e como pai, né? Sim. E para ele também muito importante, né? Porque ele começa, na realidade, a deixar o legado dele ali dentro e demonstrar que ele não está ali porque ele é filho do Rogério. Sim. E fez um trabalho realmente exemplar dentro da área de expansão. Foi uma das últimas boas conquistas que você teve? Sem dúvida, essa vai para o currículo, né? Essa vai para uma delas super importante. Sim, legal. Hoje o grupo é só seu, você tem investidor, você tem fundos, como que funciona?
Não, eu sou o único sócio. Eu Sim. tenho uma majoritária que chama Andréa, Eu sei. porque ela tem. É ela que, na verdade, é o que manda, né, É ela Rogério? que, Eu tenho ela que certeza. é a presidente do conselho. Que legal. Mas você já foi assediado, porque que esse tamanho de alunos, de faturamento, deve ter. Já, isso também acho que vale comentar. Quando eu comentei muito rápido aqui, né, do Sim, processo de compra e tudo, isso começou com assédio com a gente. E empreendedor tem esse negócio, né? Parece que não pode vender, que parece que é meio que sim, pecado, etc. Tá, tá, tá. E eu fui ouvir para ver como é que funcionava tudo isso. E entendi, ouvindo e aprendendo, que a gente tinha uma possibilidade de fazer um processo de consolidação e eu tinha vontade e disposição para poder estar fazendo isso. Porque, sinceramente, não tem problema nenhum. Eu tenho N amigos que vendeu negócio, montou outro, super feliz. Você é exato. Por exemplo, exato, esse é o exato. Você acabou de comentar aí, vendeu a Microlins, depois já montou outro negócio e Ficou tudo. multimilionário na venda de microlins. E depois foi para outros negócios e está feliz da vida. Trouxe o filho dele para o negócio também, a família lá dentro e Bilhões, tudo. acho que 10 bilhões de sellout. Então, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Então, o importante é você realmente ter isso dentro, claro, no teu Sim, plano. Se é comprar, se é consolidar, se é vender, se é montar outro negócio. sim. É isso. Então, e aí, nesse momento, não tem esse plano. Só se aparecer alguma coisa que te encante e mude seu propósito. Acredito que seja. Mas é verdade. Mas, sinceramente, eu não acredito muito nesse negócio de canto, da sereia, assim. Eu acredito em a gente ser propositivo nas Sim, coisas. sim, E a gente assim, tá muito feliz com o que a gente está fazendo, tá zero no plano nosso, não tem absolutamente nada contra. sim. Assim, ouço, vamos juntar A com B, tudo fazendo sentido é É. possível, mas não está no nosso plano. Então, vou falar do que é importante agora. Como que é ter um pai, então, com 90 anos, vivo, sim, totalmente lúcido? Conta pra mim. Sim, dentro das marcas que falou, Sim, essa com certeza é uma delas. sim, O meu pai, como eu disse, é um empreendedor, né? Então eu assisti isso, né, dentro da minha casa e até falando, contando um pouquinho da história, um pouquinho do passado e sim. do presente agora. Sim, Zé, N vezes. E é engraçado que eu nem sabia o porquê, né? Como disse, num primeiro momento, meu pai, quando ele empreendeu comercializando café, ele comprava do produtor e vendia para o torrefador. Se fosse hoje, estava vendendo aqui para cheirinho bom. E eu assistia isso de criança. E tem um negócio muito bacana do meu pai, que ele me levava junto sem problema. Então, sei lá, contraturno da escola, férias. E também naquela época não tinha tantas opções como tem hoje, né? Então era maravilhoso sair com meu pai lá de carro para poder ver ele e eu assisti esses momentos de negociação dele. E não sei por quê, alguma coisa fala, puta, que negócio bacana que esse negócio aí que meu pai faz. Depois ele foi para o agronegócio também, eu aprendi bastante do agronegócio com ele. E hoje, né, com 90 anos, né, eu tenho, infelizmente, minha mãe já morreu há 13 para 14 Sim. anos, viúvo, que também não Não é é simples, fácil. não é fácil essa jornada, né, de viúvo, Geralmente as sozinho. viúvas duram mais do que os viúvos. E eles tinham uma relação, né, incrível. E ele, sim, o que sustenta que eu vejo que é uma grande inspiração? Primeiro que ele tem uma cabeça melhor que a minha e a sua junto. Ele lembra de coisas assim que ele começa a falar, eu falei, meu Deus do céu. Segundo que o que eu aprendi muito com ele, disciplina. Ele está com 90 anos, logicamente agora ele não está atuando, mas ele é autônomo, ele cuida do orçamento dele, da casa dele, dirige, Dirige. É dirige. lá em Rio Preto, então. Ele mora em Catanduva, do ladinho Sim. ali. Dirige, toca a vida dele por completo. Isso aqui é o rei da disciplina. Até hoje eu até falo, meu pai tem disciplina para não fazer nada. Ele, sim, 8 horas da manhã ele tá lá, tem um café, né? O café Sim. da esquina, 8 horas da manhã. Não é 8:01, não é 5 para as 8. É 8 horas, ele tá lá tomando café com os Sim. amigos, 9 em outro local e assim por diante. Eu sei onde ele está. Sim. Então, ele segue uma agenda, então tem um destino sempre claro para poder tá fazendo. Então,
super disciplinado, uma resiliência incrível para estar com 90 anos lá, né, em pé, passou por cirurgias, se recupera, né? Então, uma resiliência incrível. Então, é assim, uma inspiração para mim. Ele vai ver, ele é tão disciplinado que ele vai ver esse podcast aqui. E ele vai ver que nesse momento você vai olhar para a câmera e vai mandar uma mensagem para ele. Pai, você é incrível. Você é uma inspiração para mim e para toda a nossa família. E sua mãe, o papel na sua vida? A minha mãe, e é muito, né, bacana isso, falar isso hoje, né? Que a gente consegue ter uma retrospectiva muito mais ampla, né? A minha mãe sempre foi a inteligência emocional, né? Meu pai, essa força, essa disciplina, e minha mãe, a inteligência emocional. Mais ouvidos, menos boca, né? Gregária, né? Na hora que a coisa ela fazia aquela união acontecer, atuava no momento certo, só que precisava ser atuado. E algumas coisas assim super marcantes, né? A minha casa era a casa que hoje, na época, assim, nem tocava disso. Minha casa era a casa da receber os amigos e da bagunça. Então, jogar bola na minha casa, receber onde que os amigos na minha casa. Eu lembro na época assim, não, na casa do X amigo não pode porque está fazendo isso, porque a mãe não deixou. É a minha mãe sempre com as portas abertas para isso. E hoje, né, vendo tudo isso acontecer, e tanto eu quanto a André, né, Sim. também provocamos isso, possibilitamos isso para o André também, que é filho único, mas não tem essa característica exatamente por isso. Porque a minha casa, assim como o exemplo que eu tive da minha mãe, era a casa de receber todo mundo. Sim. E isso, né, tem um valor muito importante para a formação das pessoas, né? Então, com certeza minha mãe estava lá olhando como é que eu atuava, como é que isso, e Sim. podendo, né, me aconselhar, me mentorar e me direcionar em cima do meu comportamento ali, conhecendo as pessoas que estavam ao meu Sim. redor, podendo influenciar também nessas Legal. relações. Ela não está mais aqui, mas se ela tivesse aqui, e se tivesse uma frase para falar para ela? Se ela tivesse aqui, qual frase você falaria para ela agora? Mãe, você, assim, foi uma pessoa incrível que está todo dia comigo. Que legal. E André, a importância dela em todo esse grupo enorme, sim, com um propósito incrível. A André, primeiro, até falando um pouco dela, né? A gente está junto há bastante tempo, Sim. né? Então, quando eu estava meados da faculdade, a gente se conheceu. Então, eu conheci a André fazendo a faculdade, né? Entrando na faculdade, e a gente tem uma jornada muito longa e a gente sempre conversou muito e foi se entendendo nesse sentido. E a André tem duas formações, né? Nesse período, a André é advogada, fez direito aqui no Mackenzie, atuou como advogada, depois começou a atuar na precisão informática comigo na área de pessoas, se descobriu ali, foi fazer uma pós e achou tão importante aquilo que ela deu um reset na carreira dela e fez psicologia. E hoje ela atua como psicóloga, tem a clínica dela, atua como psicóloga. E é a minha psicóloga. Então, né, você até perguntou no início, né? Eu tenho um corpo, né, de executivos que estão comigo há muito tempo, que são pessoas excelentes, né, que a gente conversa muito e tem uma gestão muito democrática, mas eu não tenho sócios, né? Sim. E a André tem um papel fundamental nisso, né? Eu converso muito com ela e ela, como uma boa psicóloga, né, ouve e devolve as reflexões, Sim. que são muito importantes para mim poder, na realidade, organizar a minha cabeça. Isso vai do lado Rogério e empresário, né? E do lado família, né, com a formação do André, até você disse sobre isso, né? Acho que o maior legado que a gente pode deixar é, assim, as pessoas que estão próximas a gente. Sim. Então, é o nosso time, os nossos colaboradores franqueados e a nossa família são as pessoas que estão Sim. mais próximas e o nosso filho nasceu da gente, né? Sim. Então, eu ouvi falar dele, né, agora, né, se e eu tenho outra sorte, Zé. Sim. Ele está namorando e está namorando uma menina do franchise. Porra, que legal. Minha mãe,
falando da minha mãe, tu falou que Sim. tá sempre comigo. Sim. A André fala, puta, você é sortudo demais, né, cara? Teu filho veio... Mas, calma aí, antes de falar do seu filho, manda uma mensagem pra Andréia também, cara. André, você sabe que a gente tem um palavreado, né, entre nós, né? André é a gatinha. Gatinha, você é demais, é minha eterna gatinha, minha conselheira, e que a gente, né, já está uma jornada longa e que ficamos e vamos ficar aproveitando, né, dessa vida e dessa relação por muitos e muitos anos. Um fato diferenciado, você é motoqueiro. Isso. Motoqueiro é motociclista. Motociclista. É motociclista. Motoqueiro é o... Isso. Motoqueiro deu uma banalizada. Motociclista que gosta de rodar. Eu vi que ela é uma super companheira sua também. Então, a André é uma super companheira em tudo, né? Então, é uma super companheira para a gente poder passear. Eu conheci ela andando de moto, né? E tenho esse prazer, essa aventura, e ela é uma companheira para a gente poder viajar. A gente gosta muito de viajar, os dois, e gostamos de viajar de nós. Já fizemos umas viagens incríveis aí, sul da França, a última que nós fizemos na Nova Zelândia de moto. Tem Legal. Um monte de história boa para contar sobre isso. Bacana. Agora vamos para o André. Tá namorando uma menina do franchise. Então, a Andréia, né, voltando na gatinha de novo, sim. ela falou, você tem sorte demais, né? O teu filho veio trabalhar com você. Sim. E agora está namorando uma pessoa do Flamengo. Não podia namorar também, trazer alguém da área da saúde, né? Uma médica, uma psicóloga, né? Porque se juntou na mesa, o que você acha que é a conversa, né? Então, ela é de uma família, né, do franchise também. O André conheceu ela na ABF. Eles estão namorando. Ela é uma graça, a família é uma graça também e tudo. Eu entrei nesse assunto porque... assim, agora, né, frequentando o meio, né, que ele frequenta, né, com novas amizades, né, com outro núcleo, e também o ambiente profissional que ele está, ouvir elogio do filho tem peso 3, né? Sim. Porque é realmente aquilo que a gente construiu junto, e logicamente dentro da personalidade que ele criou assistindo tudo isso, né? Formou a dele. É o maior presente que a gente pode receber. Tem um ponto que é interessante, eu levo muito em consideração, é quando a gente fala dos filhos, né? Os filhos têm participação no nosso negócio desde que eles nascem. Muito daquilo que a gente faz por eles. Então, aquelas, às vezes, noites sem dormir, os domingos pensando num negócio, né? E o esforço a mais é por causa deles que a gente faz. Então, quando ele entra no negócio, na verdade, ele ali é uma parte só daquilo que a gente já fez pelo negócio por eles. Agora, tocar ou não, pode depender. Algum pai é um pouco mais feliz do que o outro nesse sentido, mas eles sempre têm participação no nosso negócio pelo propósito e motivo que a gente acaba tendo quando a gente é pai, né? Sem dúvida. Mas eu acho importante isso, Zé, mas o que eu penso, sabe? Minha leitura, o mais importante é como você faz e o que você deixa de marca quanto a isso. Até dei o exemplo do meu pai. Sem dúvida nenhuma, foi a minha grande inspiração para empreender. De disciplina, de resiliência, de vontade, de ambição de crescimento. Mas eu não trabalhei com ele. E tá tudo bem. Entende? Mas o que eu aprendi assistindo ele tem um valor, assim, imensurável. Sim. Então, isso que eu acho que é o que tem valor. Então, você pode pegar aquele aprendizado. É lógico que, sim, é um puta presente. Então, André, comigo, tá? Ponto. Sim. Mas se ele tivesse pegado esse aprendizado da vida e aplicado na área, fosse um médico, também seria maravilhoso. É bem mais aqui dentro, mas lá também ia ser bom. Sim. Legal. Rogério, a gente poderia se aprofundar numa parte que eu acredito que você é apaixonado, mas o nosso tempo já se foi, que é a BF, né? Uma associação incrível que a gente participa. Mas uma mensagem que eu quero deixar aqui para a nossa audiência é que se você planeja investir em educação e é um negócio que vocês veem aqui que cresce, que vale a pena, tem que investir com pessoas assim. Invista com pessoas que têm esse propósito, que vão muito além do que
só o normal, né? Então, você fez isso no Brasil, está fazendo isso, 400 mil alunos, não é para qualquer um, né? Um faturamento desse gigante, mais de $500 bilhão por ano. Então, gera riqueza, gera oportunidade e pô, muito obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Zé, você por isso. E para também, assim, para dar um furo aqui também, deixar, até falando de aluno, Sim. a gente vai estar entregando as nossas convenções que acontecem, né, daqui Sim. a pouco. Nós fizemos um livro na Microlins contando 10 histórias dos nossos franqueados de sucesso, que são incríveis. Sim. E fizemos um outro livro na Prepara IA, contando 10 histórias de alunos Sim. que transformaram sua vida com a gente. Eu acabei de lançar também um livro. Meu livro chama... Não está aqui, mas depois eu vou te entregar. Chama Marketing Digital de Excelência, como contratar uma agência digital que aumente o lucro do seu negócio. Escrevi com 11 franqueados. E eu escrevi esse livro, mais um presente para você. Esse livro com o Joel J., um dos meus mentores aqui. E esse livro, eu sou um dos coautores. E já lá no lançamento já foi best-seller. Então, fala sobre influência. Eu sei que você quer cada vez mais aumentar a sua influência em prol do propósito. E tá aí o livro para você. Muito obrigado, com certeza eu vou ler. Sim. Gente, é o seguinte. Se você gostou desse podcast, faça como o Rogério. Peça para se inscrever. O pessoal vem até aqui e não se inscreve, Rogério. Fala para o pessoal se inscrever aqui. Se inscreva nesse podcast, né? Com esse cara que está há muito tempo empreendendo, há muito tempo no franchise, e com certeza tem bastante coisa aí para vocês aprenderem. E o principal motivo de você se inscrever é que eu trago pessoas com muito mais conhecimento e resultado do que eu. E eu estou aprendendo assim como vocês. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Agora você fica, sabe com o quê? Com o recado de Alfredo Soares, Joel J. E eu separei depois 2 vídeos para você continuar no Guia esse podcast. Isso aí. Ô, galera, pô, se inscreve aí no canal aqui, meu irmão. Pô, bota aqui, comenta, compartilha. Joga lá no teu stories esse episódio. Joga lá no teu grupo. Eu sei que você tem um grupo do WhatsApp. Você tem um grupo de WhatsApp cheio de empreendedor. Joga lá o link aqui do episódio. Deixa teu comentário aqui que eu tenho certeza que vai ajudar o Zé aí a profetizar esse 1 milhão de views aqui, hein? Pessoal, Rubens conseguiu ter o meu tempo porque ele mereceu, ele não pediu oportunidade, ele mereceu oportunidade. Eu falei para ele, no dia que você for o maior podcast... Foi assim, ó, no meio da confusão do influência. Bom, eu lembro, pô. Eu falei, e aí tua mãe? Daí tu, pô, no primeiro dia tu já fala da minha mãe, daí tu, vrau, chorou. Lembra disso? E aí passa, pô, já tem um podcast muito legal, um monte de gente falando comigo. Eu falei, no dia que você for o maior podcast de franquias, eu vou no seu podcast. Dele, anotado. E já era pra eu ter vindo, ó. A gente marcou e desmarcou umas 2, 3 vezes. Sim. E você firme, obrigado por isso. Não. Entendeu e compreendeu. Então, o Rubens não pediu uma oportunidade, ele mereceu uma oportunidade. Eu gosto muito dessa história, de merecer. Você está do lado de uma pessoa que tem resultado, que é genuína, que é verdadeira, sempre sorriso no rosto, sempre somando. Não me dá trabalho nenhum, pelo contrário, soma, é guardião da cultura, então se inscreve.